E apesar do recuo de 11,2% no desemprego em janeiro, quase 12 milhões de brasileiros ainda estão sem trabalho. E mais, o país alcançou uma taxa de informalidade de 40,7% no mercado de trabalho no trimestre até janeiro. São 38 milhões e 300 mil pessoas atuando por conta própria e sem direitos trabalhistas, segundo os dados da PNAD, Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua, divulgados nesta sexta-feira pelo IBGE. E é sobre essa pesquisa alarmante que eu converso com o diretor técnico do DIESE, Fausto Augusto Júnior. Boa noite, Fausto. Tudo bom? Boa noite. O que mais revela essa pesquisa da PNAD, Fausto? O que chama a atenção para a gente é um patamar que está consolidando perto dos 12 milhões de desempregados. Esse é um patamar que está se transformando em um patamar estrutural. A gente vem tendo quedas sucessivas da taxa, quedas muito lentas, mas vai sempre girando em torno dos 12 milhões de desempregados. Isso é algo muito sério, porque nós estamos falando de 12 milhões de pessoas, um conjunto enorme de famílias, envolve renda, envolve a capacidade das pessoas consumirem, melhorar a sua vida, só que isso vai consolidando, né? Ou seja, você vai tendo uma nova normalidade do que a gente entende de taxa de desemprego no Brasil. Isso é de um lado. De outra, a informalidade. A gente já vem falando todos os meses, toda vez que é divulgada a pesquisa, a gente está vendo que a informalidade também está em patamares altos, em patamares que não cedem, né? Se gera muito pouco posto com carteira assinada. Essa pesquisa mostra que gerou um pouco mais agora do que o trimestre anterior, mas a gente tem que olhar também esse trimestre com cuidado, porque esse trimestre é o trimestre que pega o final do ano e janeiro. Nós vamos ter uma melhor temperatura do mercado de trabalho no próximo trimestre, que aí já passou as festas, já passou o carnaval, já passou um pouco, vai pegar um pouco essa época que de alguma forma ela acaba empregando muito o trabalhador temporário, o trabalhador no final do ano, esse trabalhador de Natal e etc., que a gente vai pegar isso só na próxima pesquisa. Agora, estamos consolidando os 12 milhões de desempregados. Acho que isso é algo muito preocupante e que a gente precisa ter política ativa para lidar com essa situação. Isso reflete na informalidade, né, Fausto? Isso reflete na informalidade porque a informalidade está mudando a estrutura do mercado. A gente está acima de 40% de taxa de informalidade, o nível de desocupação alto, o nível de subocupação mais alto ainda, ou seja, tudo isso está sendo agregado no mercado de trabalho muito complexo e cada vez mais desestruturado. Quanto essa informalidade ela reflete na economia? A gente pode começar com a questão da Previdência. A informalidade ela reflete em vários aspectos. Começa com toda a arrecadação tributária. A Previdência talvez seja a principal conta, mas não é só ela. Ela vai impactando os diversos elementos. Agora, não é só isso. O sujeito que é informal, ele tem um acesso a crédito, por exemplo, limitado. Então, por mais que tenha redução de taxa de juros, o governo fala muito aí que o crédito vai ser algo importante, o trabalhador informal tem muito mais dificuldade de acessar esse crédito. Então, só por aí você já entende como é que vai mexendo em outras estruturas da própria economia. Então, essa economia informal, ela vai se propagando para toda a economia em geral, né? E essa informalidade vai se transformando nisso que a gente está assistindo agora. Que tem vários tipos de informalidade, é sempre bom lembrar. Agora, o que a gente está assistindo é que cresce uma informalidade muito ruim. É o vendedor de bala, é só andar aqui pela Paulista, gente, Isso. O número é muito grande. É o vendedor de comida, o vendedor de latinha do carnaval, de cerveja, etc. Então, não é uma informalidade que você está em outros patamares de salário. São normalmente salários muito baixos e condições de trabalho muito precárias. Exatamente. Outro assunto que deu para falar essa semana também, Fausto, foi a questão do aumento do dólar, né, que chegou a quase R$5, e a questão da queda da Bolsa de Valores. Quais os impactos que o aumento do dólar, como bateu um novo recorde essa semana, ela traz para a população como um todo? Porque as pessoas pensam, o dólar aumentou, mas só vai se refletir aí, no caso, para quem viaja, enfim, não, isso é brasileiro como um todo, né? Acaba tendo impacto neles também. O que a gente tem dito é que agora o mercado tirou a fantasia, né? Depois do carnaval ele tirou a fantasia. Está muito claro que nós temos problemas estruturais na economia e que a elevação do dólar está indicando uma série de questões. Não é só o coronavírus. O coronavírus é um elemento importante nessa questão das expectativas, mas não é só isso, né? O dólar chegou a bater 4,50, recuou um pouquinho para 4,48 hoje. A Bolsa de Valores chegou a perder 10 pontos na semana, voltou alguma coisa perto de 8,5 hoje, mas nós derrubamos muito a Bolsa de Valores e o dólar subiu. Agora, o que impacta na vida das pessoas? Não é só ir para a Disney, como o ministro falou recentemente, é muito mais. O preço do dólar impacta a sua vida diretamente. Ele vai impactar, por exemplo, o seu café com leite, né, de manhã, o seu pão. O pãozinho sobe porque o preço do trigo, boa parte dele é importado, vai impactar. Impacta o café, que é produzido no Brasil, porque ele é cotado internacionalmente na Bolsa e o exportador vai exportar mais café e vai encarecer aqui. Isso vale o mesmo para a carne, vale para os combustíveis, porque todos os combustíveis hoje
né? Ele está cotado Tá em no dólar, dólar. não interessa o valor do barril produzido, o preço aqui é cotado em dólar, isso é um sorriso para os acionistas, mas ao mesmo tempo, para o consumidor, a gente já está assistindo a elevação dos preços. Você falou no açúcar, né? O açúcar é uma commodity internacional e ela impacta aqui não só no preço do açúcar, mas ela impacta no preço do álcool. Porque a usina muda a chavinha, deixa de produzir álcool para produzir açúcar para exportação e o álcool sobe. Então, você vai acontecendo o quê? Toda a economia vai sentindo este impacto. Sem falar as coisas diretas, né? Que aí é direto, os importados. Então, por exemplo, televisão, celular, computador, itens elétricos diversos, que boa parte dos componentes são importados, tudo passa a ser encaixotado nisso. Qual que é o nosso problema hoje? Nós falamos de taxa de desemprego, né? O problema é que este governo entende que ele controla a taxa de inflação pelo desemprego. As pessoas consomem menos, logo que elas consomem menos, a inflação não sobe. Na outra ponta, os produtos estão subindo de preço por conta da alta do câmbio. Então, este equilíbrio dá essa inflação baixa que a gente está tendo. Porque, principalmente, a inflação de serviço não sobe, porque as pessoas não têm dinheiro para pagar manicure, pagar, enfim, tudo isso joga a inflação para baixo. Agora, esse composto ele tem limite para avançar. Nós vamos sentir em breve esses impactos do câmbio rapidamente na inflação. A gente vai sentindo que as pessoas vão estar consumindo cada vez menos, produtos cada vez mais caros e que vai impactando a cadeia como um todo. Perfeito. Obrigada, viu, Fausto, por mais essas explicações, essa aula aqui nessa sexta-feira. E até a próxima. Bom final de semana para você. Para todos.